dia, 7 horas e 39 minutos, manhã do dia 6 de abril de 2026. Está no ar Manhã de Notícias. A partir de agora, as notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Tudo o que acontecer em qualquer lugar do planeta nesta manhã, você vai ver e ouvir aqui em primeira mão. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Eu começo com o Marcos Pontes. Amazonas anuncia que zerou a fila de mamografia e reduziu em 49% a mortalidade materna com investimentos em saúde da mulher. Andréa Vieira. Parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social leva serviços essenciais para comunidades ribeirinhas no interior do Amazonas. Charles Fernandes. Obra de contenção de taludes na Avenida Maripiranga avança para garantir segurança viária de motoristas e pedestres na zona centro-sul de Manaus. Agora o destaque da Sara Alencar. Com a renúncia de Wilson Lima e o vice Tadeu de Souza, Amazonas passa por eleição indireta para eleger novo governador. Forte chuva que atingiu o estado causou estragos na capital e também nos municípios do interior. Esses são alguns dos destaques do final de semana. Fábio Melo. A renúncia do governador e do vice a 1 hora do prazo eleitoral muda o comando do Amazonas e vira o jogo político no estado, em meio a outras articulações e mudanças de alianças no cenário eleitoral. Sou eu e aqui estou para comandar o Manhã de Notícias nesta manhã de segunda-feira. Daqui a pouco vou bater um papo com o Newton Corrêa, que hoje veio aqui para o estúdio. Vamos falar sobre esses acontecimentos, os últimos acontecimentos políticos. Pela primeira vez, um governador renunciando o seu mandato juntamente com o vice. Na história do Amazonas nunca aconteceu isso. E isso aconteceu às 23 horas, quase meia-noite, faltando apenas alguns minutos para o fim do prazo de renúncia. E pela primeira vez, um diário oficial do estado circulou num sábado de aleluia, trazendo a renúncia de um governador e de um vice-governador. Tudo isso será tratado daqui a pouco. Vamos discutir também aqui no estúdio de que forma será essa eleição. Uma eleição será direta, com o povo nas urnas, como está sendo decidido lá no Rio de Janeiro, ou se será indireta pela Assembleia Legislativa. Se for indireta, vamos discutir daqui a pouco o formato, quais serão os critérios, como é que vai se desenrolar essa eleição na Assembleia Legislativa. Quais são os critérios? Uma pessoa do povo pode se candidatar e ir lá apresentar o nome, terá que ter uma filiação partidária, prazo de renúncia, o prazo de desincompatibilização, tudo isso vamos falar daqui a pouco. Eu e o Newton Corrêa aqui, nesse momento complicadíssimo, conturbadíssimo da eleição amazonense. Vamos falar também sobre a situação de um governador interino que toma conta do estado neste momento, pode se tornar governador interino, se for confirmado a eleição indireta, mas um governador que tem muitos interesses no estado, que é um grande fornecedor, um dos maiores fornecedores do estado. Ele pode ser o governador, ele pode ser o tomador de serviço, ele pode ser o contratador de bens e, ao mesmo tempo, ser o pagador desses bens. Daqui a pouco vamos falar isso do ponto de vista ético e do ponto de vista legal. São 7 horas e 42 minutos. Vou chamando logo o Marcos Pontes, que vem aí trazendo as suas primeiras informações. Alô, Marcos, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Vamos ser rápidos aqui, que está todo mundo curioso com essas informações que o Newton Corrêa vai passar já já para a população. Começando pela temperatura, nós temos uma Manaus neste momento com 26 graus, previsão de máxima para hoje de 31, mínima 25 graus. Mesmo com esse sol agora, nós temos 55% de chances de chuva no decorrer do período para a capital do Amazonas. Quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação inicia a semana com uma grande oferta de oportunidades. Hoje, segunda-feira, são 268 vagas de emprego, abrangendo cargos desde operacionais a técnicos, até oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou possui deficiência PCD. O destaque do dia vai para o setor de serviços, que concentra 170 oportunidades, incluindo vagas para outros estados, como Mato Grosso e regiões
regiões Sudeste e Nordeste. Os interessados devem comparecer a um dos postos físicos do Cine, na unidade da Avenida Constantino Nery São Geraldo ou no Shopping Felipe Dal, no bairro Cidade de Deus, de 8 da manhã às 2 da tarde. O Cine Amazonas também oferece 184 vagas de empregos para hoje. O maior volume de concentrações é voltado para auxiliar de serviços gerais, com 60 postos abertos, mas há também diversidade de cargos em áreas da construção civil, refrigeração, comércio e logística. Quem estiver interessado deve buscar a sede do Cine na Casa do Trabalhador, na Galeria Mais, Avenida Djalma Batista, entre os shoppings Amazonas e Manaus Plaza. Atendimento também acontecendo de 8 da manhã às 2 horas da tarde. Ronaldo Tiradentes. São 7 horas e 44 minutos. Vamos chamar agora o Charles Fernandes. Alô, Charles, tudo bem, querido? Bom dia. Olá, Ronaldo Tiradentes, bom dia para você, bom dia ao Neuto Corrêa, que está aí nos estúdios com você, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. 2 homicídios confirmados na capital amazonense nas últimas horas. Um aconteceu, inclusive, na noite de ontem, na rua Palmeira Branca, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. Rayane Martins de Mendonça, de 33 anos, ele foi assassinado com vários tiros na noite deste domingo. 2 homens não identificados executaram o Raine e conseguiram fugir. As circunstâncias desse crime serão investigadas pela especializada em homicídios e sequestros. Outro homicídio também ocorrido nas últimas horas aconteceu na madrugada de hoje, em outro ponto da cidade, na rua Santa Helena, bairro Colônia Terra Nova. Vítima Raimundo Fernando Mendes Lopes, de idade não informada. Ele foi baleado com vários tiros, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu. As circunstâncias do homicídio também serão investigadas pela especializada em homicídios e sequestros. Destacar também, Ronaldo, só para a gente finalizar, a prisão do Natanael da Silva Nogueira, de 33 anos, prisão ocorrida na Avenida das Torres. Durante a madrugada desta segunda-feira, ele foi detido após uma briga dentro de uma loja de conveniência. A Força Tática foi acionada, fez abordagem aos envolvidos e com Natanael, os policiais conseguiram encontrar uma arma de fabricação caseira, calibre 12, com 2 munições do mesmo calibre, e ocorrência registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia. Ronaldo. Bom, são 7 horas e 46 minutos. Nós estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, apresentando o Manhã de Notícias. Estou recebendo aqui o Neuto. Faltava uma renúncia de governador e vice-governador para eu te ver novamente pessoalmente, né, Neuto? Isso não acontece todo dia. É verdade. É fato muito importante, relevante. E a forma como aconteceu, ela dá um tempero ainda mais emocionante pra gente. Ô, Neuto, curte esses bastidores. O que foi que aconteceu depois que o Wilson, reiteradas vezes, pelo menos nos últimos 20 dias, em toda a oportunidade pública que ele estava, ele dizia que não seria candidato a governador e dizia com uma convicção que não passava nenhuma dúvida. Ninguém ficava em dúvida quando via ele falar. E, de repente, faltando 1 hora para encerrar o prazo, houve uma renúncia do governador e do vice-governador. Isso nunca aconteceu no estado do Amazonas. Um diário oficial, num sábado de Aleluia, um feriado, sábado de Aleluia, rodar uma renúncia de governador. O que foi que aconteceu nas 24 horas que antecederam aquela renúncia? Você pode me dizer isso? Olha, é impossível a gente fazer uma descrição com fatos, Ronaldo. Mas talvez o perfil psicológico do governador possa dizer muito mais do que a gente viu e que foi coisa que a gente não viu, porque o governador Wilson Lima tem um perfil político, um perfil psicológico que é característico de quem joga pôquer, de quem consegue esconder a jogada. Assim ele se mostrou quando foi candidato a governador, que conseguiu esconder a falta de experiência, mesmo sob ataque questionado da experiência que não tinha, ele não conseguia entrar nesse jogo provocado por seus adversários. Em relação a esse episódio, o governador jamais disse para seus aliados que esse era o plano dele. Para você ter uma ideia, ele era visto como um Cristo.
aquele que se sacrificou para ajudar os seus. Porque ele dizia que não seria candidato para ajudar a todos. E no final parece-me que era exatamente diferente. Foi o governador armando ou arquitetando a candidatura dele ao Senado e usando os seus aliados para fazer esse jogo. Inclusive... O que eu soube, Newton, só desculpa te interromper, é que o Wilson nunca desistiu 100% da candidatura ao Senado. Ele sempre alimentou isso, mas tinha uma desconfiança em relação ao vice, ao Tadeu de Souza. Tadeu, que é amigo de infância do Davi Almeida. Havia essa desconfiança de que esse rompimento, que parece ser verdadeiro, mas que pode ser um teatro entre Davi e Tadeu, para forçar o Wilson a renunciar e depois o Tadeu lá na frente se unir ao Davi e um ou outro ser o candidato a governador. O Wilson não confiava nessa hipótese. Tentou há muito tempo nomear o Tadeu de Souza para um cargo de conselheiro do TCE. Essa proposta foi levada a ele e o próprio Tadeu me disse isso lá atrás, que não aceitaria porque ele já tem um emprego vitalício que tem um salário quase que igual ao de conselheiro. Então seria trocar 12 por uma dúzia. Agora, o que levou o Tadeu de Souza agora? Qual foi a proposta que fizeram para o Tadeu para ele de repente renunciar, largando 9 meses de governador? Poderia, na cadeira de governador, viabilizar uma candidatura dele. O que foi que aconteceu para que isso ocorresse, faltando 1 hora para a desincompatibilização? Se antes havia uma desconfiança, de repente conseguiram arrastar o Tadeu também para uma renúncia. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, o vice-governador, lá o Pamplona, foi nomeado para um cargo no TCE. Então houve uma renúncia dupla. Uma renúncia do governador, que já foi cassado no dia posterior à renúncia. Ele estava lá na iminência de ser cassado pelo TSE, renunciou um dia antes, mas ele ia renunciar porque ele era candidato mesmo ao Senado. Então é um caso muito parecido com o do Rio de Janeiro, que está na discussão agora dos critérios de uma eleição direta. A eleição no Rio de Janeiro será direta. Então, eu queria que você prosseguisse a partir daí. O Wilson nunca desistiu. Ele, pelo que eu soube, no momento em que ele conseguiu convencer o Tadeu, isso só aconteceu no sábado à noite. Não sei se eles foram para um jantar, ou se eles estavam bebendo um vinho, os dois batendo papo, e o vinho subiu a cabeça dos dois ali, de repente resolveram fazer aquela carta manuscrita, uma carta de próprio punho que foi publicada, ambos renunciando. Então, eu conversei com gente que participou de parte dessa engrenagem, Ronaldo. A informação que essa pessoa me deu é de que pelo menos há 2 meses eles tentavam costurar esse cenário, mas Tadeu de Souza resistiu até às 10 horas da noite de sábado. Agora, um detalhe, um bastidor que ninguém sabe, que ninguém ficou sabendo, é que mesmo com o Tadeu assinando a renúncia, não houve uma plena confiança de Wilson Lima nas palavras e no documento assinado pelo Tadeu, que ele poderia, até 23 horas e 59 minutos, desistir da renúncia. E a informação que eu tenho é que os dois ficaram até a virada da meia-noite. Um segurando o outro. Eu acho que você já viu isso na Assembleia Legislativa, que se participou de uma eleição histórica do Grupo dos 12, que virou o Grupo dos 13. Foi. E que me lembra também, Ronaldo... Nós escondemos um eleitor lá no Novo Hotel. Hospedamos o eleitor. Foi o Sazinho, né? Lembra do Sazinho? Escondemos o Sazinho lá. Ele era o voto decisivo. E precisávamos do voto dele. Aí nós escondemos o Sazinho no Novo Hotel, levamos ele lá para uma lua de mel com a mulher dele na época. Fica aí, Sazinho, não apareça aqui. Então, é curioso que enquanto eles seguravam o Tadeu, para o Tadeu fazer parte desse jogo, eles lembravam de um episódio ou de episódios que ocorreram na eleição de 2000, que aconteceu em Manacapuru. A informação que eles brincavam na ocasião, Ronaldo, ali no entorno do Wilson, é que eles precisavam adotar o modelo de Manacapuru, da eleição de vereador. O que eles fazem? Combinam o jogo, põem todo mundo numa casa em Manaus, tira o telefone de todo mundo e só libera depois
de votado. E ninguém pode ir em carro separado, todo mundo tem que ir em micro-ônibus para votar. Então foi mais ou menos assim, para você que está acompanhando a gente, ter uma ideia do que aconteceu, né, nessa virada de noite de sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia. Você soube que horas? Eu soube 15 para as 2. 15 para as 2 da manhã. Eu acordei 6 horas da manhã, como você faz, 5h30, abro o Instagram, cai na minha timeline lá a sua participação ao vivo. Você fez uma inserção ao vivo. Você fez uma live, 2 horas da manhã. Sim. Falando baixinho, acho que você não queria acordar a sua mulher, que estava dormindo. Todo mundo dormindo. Você falando baixinho ali, contando aquela história. Eu não acredito que isso aconteceu, isso. A essa hora, enfim, aí a partir daí passei a conversar com as pessoas e eu pensei, será que eu estou sonhando? Em algum momento eu desconfiei que estivesse sonhando, mas depois vi que era verdade. Eu também não acreditei. Eu fui lá no Instagram do Tadeu e estava lá a postagem dele. Eu também não acreditei. Quem me acordou, na verdade, foi o Juliano Petrovelho, que foi lá, bateu na minha rede, eu acordei, eu disse, cara, não pode, isso é fake news. E fui também apurar e liguei para os personagens envolvidos. Quem me atendeu, quem confirmou a informação foi o Roberto Cidade. Depois eu conversei com outras pessoas que participaram para poder dar informação com segurança e com detalhes. Bom, eu quero falar daqui a pouco com você sobre as consequências disso no cenário político. Antes, vamos falar do que aconteceu ontem. Nós já falamos do sábado à noite. Ontem pela manhã, o Roberto Cidade e o Wilson Lima reuniram os deputados na casa dele pela manhã para contar o que aconteceu, né, pelo menos ao que interessava aos dois, né, e de como seria uma reunião que aconteceu ontem à tarde na Assembleia, com a declaração de vacância, porque nesse caso é vacância, o cargo de governador ficou aberto, sem titular. A Assembleia se reuniu de forma extraordinária ontem à tarde, domingo, 5 horas da tarde, com a presença de 20 parlamentares, onde, sob a presidência do adjunto Afonso, que é o vice-presidente, que assumiu a presidência da Assembleia ontem, foi lida o rito sobre a vacância, como aconteceria aquela eleição. Em seguida, deram uma posse provisória ao Roberto Cidade, que agora fica interino até que se decida a nova eleição, se será direta ou indireta. Na quarta-feira, agora, depois de amanhã, o Supremo Tribunal Federal decide os critérios, porque ficou ali um impasse político-jurídico. Como será a eleição? A Constituição do Estado do Rio de Janeiro fala em eleição indireta, porque houve a vacância. Agora o Supremo vai decidir se a Constituição do Rio confronta com a Constituição Federal. E, a depender da decisão de quarta-feira, essa decisão será trazida para cá, deverá ser aplicada para o critério. São 2 estados que vivem a mesma situação jurídico-política, Rio de Janeiro e o estado do Amazonas. Ontem mesmo a gente pôde ver nas imagens, Ronaldo, uma assembleia muito tensa. Acho que até ontem e ainda hoje é possível notar que eles mesmos ainda não entenderam o que aconteceu. A foto é uma foto de tensão, de insegurança, de tentar aguardar o que vai acontecer daqui para frente. Mas todo mundo ali numa... A foto que foi feita ontem na casa... A foto que foi feita ontem, vou até passar aqui pro Barros para a gente ter uma ideia. Eu fiz uma matéria que está sendo publicada... Eu acho que estava todo mundo ali. Eu, sinceramente, que acompanho a política do Amazonas há 40 anos e os bastidores, eu nunca vi uma situação como essa. Nunca vivi uma situação tão impactante como essa. Nós tivemos um momento de tensão quando o prefeito de Manaus foi cassado, foi afastado o Manuel Ribeiro, quando a Assembleia Legislativa, nos anos, ali que foi aquilo, 90, o Amazônia era governador, a Assembleia se reuniu para afastar. 94, né? Foi 94. Quando o Manuel Ribeiro foi afastado da prefeitura. Foi um momento de muita tensão na política. Havia uma briga direta ali do Manuel Ribeiro com o Amazonino Mendes e ele foi afastado. E o interventor foi o Alfredo Nascimento. Ali foi um momento de muita tensão na política. Agora o Estado vive uma situação muito parecida com aquele momento ali.
Agora, eu queria mostrar isso com a foto, eu não sei se o Barros consegue colocar. Essa aí que está na tela aí? É essa daqui. Essa foto aqui, ela é interessante pra caramba. Ela foi feita ontem à tarde? Ela foi feita ontem. Você vê que tá todo mundo tenso. Tá todo mundo tenso. O próprio presidente, a Joana D'Arc muito fechada, cabeça baixa do deputado federal, Fausto Júnior, cabeça baixa. Acho que aqui é o prefeito de Altazes que está acompanhando. Está muito tenso. O Sinésio tenso, Jaqueline tensa, Gomes tenso, o João Luiz muito tenso. Atrás, o líder do governador Felipe muito tenso. O Roberto tentando expor uma imagem de confiança. Atrás dele o Vanderlei tenso. Atrás da Joana D'Arc, o Cabo Maciel com uma expressão fechada. Enfim, todo quem mundo... está vendo televisão já viu tudo. A única pessoa que está sorrindo aqui é a Alessandra posando por uma foto. Bom, o que vai acontecer agora, eu vou te adiantar o que eu penso. Manuel Ribeiro foi afastado do 87, 88. Me socorre aqui o Otávio Gomes. Pois é, o Amazonino era o governador. É isso mesmo, porque naquela época eu não era deputado. Foi antes de eu assumir, que eu tomei posse em 90. Bom, mas olha, Newton, o impacto que isso causa no cenário político que já estava praticamente desenhado. O cenário de candidaturas. Tínhamos ali, na candidatura ao governo, Davi, Maria do Carmo, o Omar Aziz, me socorre mais aí, quem mais? Os três principais. Os três principais eram esses aí. O número de eleitores permanece o mesmo, mas pode virar 4 candidaturas aí, de 3, 4, porque o Roberto Cidade senta na cadeira, ele tem as condições de ser candidato, porque quem está na cadeira de governador tem a máquina a seu favor, tem as condições políticas e partidárias para ser governador, pode ser mordido. Ele disse para você na madrugada, você ligou para ele que não era candidato. Ele não era candidato, ficaria até janeiro. Você acredita nisso? Evidentemente que depois o Wilson Lima dizia para todo mundo. Os fatos revelaram outras coisas. Pois é, então, o que vai acontecer? Então, diminui o percentual de cada um dos candidatos que estão. Maria do Carmo vai perder, o Davi vai perder, o Omar Aziz vai perder, porque alguém vai agregar, alguns eleitores vão ser direcionados para o Roberto Cidade. No Senado, a mesma coisa acontece. Ali Eduardo Braga, Capitão Alberto Neto, Marcos Plínio. Rota, o Plínio, o Marcelo Ramos, o cenário ganha um novo candidato, que nós vimos aí não está morto, não é o primeiro das pesquisas, não é o segundo, está ali brigando pela segunda colocação, mas que ele volta para o cenário, vai haver uma perda geral, isso vai impactar numericamente. Na minha opinião, quem mais perde é o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Por quê? Omar Aziz é candidato de centro-esquerda, é um candidato da esquerda. A Maria do Carmo é a candidata centro-direita. O Davi Almeida é um candidato de centro, é do centrão ali, do centro. Ele não é nem de esquerda e nem de direita. Ninguém pode dizer que ele é de um lado nem de outro, ele está no meio. E ainda que queira, ele não tem acomodação. O Roberto Cidade é a mesma coisa. O União Brasil é centrão. Ele não é esquerda, nunca foi esquerda, ele sempre foi poder. E ele não é direita também. Então, são 2 candidatos no centro concorrendo. Então, aí, o Roberto Cidade, com a máquina do governo, pode ser... eu acho que o Omar Aziz estará no segundo turno, eu acho. Porque todas as pesquisas dão ele como primeiro. É difícil ele ir para terceiro lugar. Então, é muito difícil o cenário mudar, levar o primeiro para terceiro. Mas o segundo pode perder, que é a Maria do Carmo. Roberto Cidade pode entrar. Então, o Davi pode ser empurrado para 4º lugar nessa eleição. Qual é a máquina, quais são as armas que o Davi Almeida tem para enfrentar o Roberto Cidade daqui para frente? Nada. Não é prefeito mais, não tem tempo de televisão, não tem base política, não tem... Enfim, o Davi, ao invés de estar hostilizando o Omar Aziz, eu acho que ele tem que estar de olho no Omar Aziz, ficar ali pensando lá na frente em encontrar com o Omar Aziz, numa circunstância. A gente já ouve nos bastidores políticos dizendo que esse movimento que zera o jogo obriga uma recomposição
de 3 forças que romperam nessa pré-campanha, Davi, Omar e Braga. Primeiro, numa frente de tentativa de reversão na eleição tampão, que pode acontecer a qualquer momento na Assembleia Legislativa do Estado. E essa eleição tampão pode ter um outro candidato. Roberto Cidade é candidato. Mas qualquer cidadão pode, até mesmo um deputado. E ontem eu estava vendo uma soma de parlamentares. O Wilson Lima, o grupo do Wilson Lima, tem 12. Tem 12 deputados seguros ali. O outro lado tem 12. Se somar o outro lado, dá 12 a 12, ganha um candidato mais velho. Numa eleição, num empate 12 a 12, ganha o mais velho. Então, é uma eleição que pode ser disputada, que não vai ser tranquila dentro da Assembleia Legislativa. Bem, a questão que eu ouvi, Ronaldo, e você pode ajudar a esclarecer nesse sentido, é em relação ao poder de influência do Roberto Cidade, que se mostrou, ao longo desses últimos 6 anos, um político ardil, um político com uma engenharia, com uma arquitetura bem montada. Ele consegue trabalhar, ele consegue esconder bem o jogo e agir com surpresa. Primeiro na eleição dele, no final de 2020, quando ele se elege, tirando a Alessandra e mudando as regras do jogo, se antecipando a reeleição. Reeleição de presidente. De presidente. Ele fez lá uma lei alfaiate e uma eleição, antecipou uma eleição na marra para ter 3 mandatos seguidos. Ele fez isso. A mesma coisa aconteceu na eleição do Josué Neto, quando foi conselheiro. Eles fizeram uma eleição nas costas do Wilson, o Wilson estava viajando, fizeram uma eleição rápida ali e botaram o Josué Neto como conselheiro do tribunal. E a mesma coisa fizeram também no Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas. Então eles estão acostumados a fazer essa coisa a toque de caixa. Só que eu acho que eles não terão coragem de fazer uma eleição a toque de caixa amanhã, sem definir os critérios e as regras dessa eleição, e uma eleição transparente, com edital publicado, com data definida, com critério definido, abrindo oportunidade para que outras pessoas sejam candidatas nessa eleição. Ronaldo, tem uma questão, a fidelidade partidária também, que é uma discussão. Os deputados têm poder de voto, uma votação aberta é uma pressão que pesa sobre eles, mas a fidelidade partidária pode ser um limitador do campo de atuação do Roberto Cidade. Ou seja, a reivindicação dos votos por parte do presidente do PSD, que hoje, acho que, se eu não me engano, tem 4 deputados, com Rosênia e Alessandra se filiando ao partido. E aí, republicanos têm votos, MDB tem votos, Davi tem votos, que podem somar essa casa de 12 votos, que pode ser um limitador do campo de atuação de Roberto Cidade. Nós sabemos que a renúncia à desincompatibilização para ser candidato é mais ou menos parecida com a lá do Rio de Janeiro. Tem que ter a desincompatibilização pelo menos um dia antes, 24 horas antes da convocação da eleição. Tem que ter filiação partidária anterior à renúncia dos dois, do governador e do vice. Exige uma filiação partidária, não pode ser uma pessoa sem vínculo partidário. Precisamos saber se essa eleição será direta ou indireta, é um critério também que o Supremo vai decidir quarta-feira, e se ela será secreta ou não secreta. Isso tudo vamos saber quarta-feira. Tem peso. Esse desenho que está sendo feito pelo Supremo Federal na quarta-feira agora, portanto, depois de amanhã, vai ser aplicado aqui. Portanto, eu soube que estavam querendo fazer a eleição amanhã na marra, a toque de caixa. Se fizer isso, vai ter problema. Não seria uma surpresa. Para a gente que cobre os bastidores, você viu. A gente acabou de falar da eleição do Roberto, da reeleição do Roberto, da reeleição do Roberto, da eleição do Josué, da eleição da Yara. Foram 5 episódios que marcam exatamente isso, que pode se repetir amanhã ou não. Agora, na hipótese do Roberto ser candidato depois, na eleição para 4 anos, que essa hipótese não está descartada, vamos imaginar aqui que ele seja escolhido lá numa eleição indireta governador, vai governar 9 meses. Vai ser movido lá pela mosca azul e disse, olha, eu vou ser candidato, vou enfrentar o Omar, Maria do Carmo, o Davi, vou ser candidato. Se isso acontecer, se ele for candidato, há para mim, aí, um conflito de interesse e um conflito ético.
Roberto Cidade, ele, a família, o pai, são empresários. Ele não é político, ele é muito mais empresário do que político. Eu já falei disso lá em outro momento. É um dos maiores fornecedores da SEDUC e da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Tem aí mais de 600 milhões de contrato anual, de contrato com o governo do Estado. Ele não pode ser, ao mesmo tempo que contrata serviço, e ser o governador que paga. Ele contrata o serviço, contrata um bem, e depois ele vai para o outro lado do balcão e ele mesmo se paga a ele próprio. Há um conflito ético, um conflito legal, moral. Não, o Roberto Cidade tem que decidir a partir de agora o que ele quer ser. Se ele vai querer ser governador ou se ele vai ser empresário. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso vai ficar muito claro a partir de agora. Tem Ministério Público aí, tem Tribunal de Contas aí, tem jornalismo livre, que vai cobrar dele uma posição. De que lado ele vai estar? Vai ser quer ser as duas coisas ao mesmo tempo? Não dá. Eu mesmo estarei aqui pronto para cobrar isso dele. E vou, a partir de agora, levantar todos os contratos que ele tem, vou levantar quanto ele está recebendo por mês, quais são as empresas, de onde ele é sócio, para ver e levantar e trazer todas as informações aqui. Não dá para ser, Roberto, as duas coisas ao mesmo tempo. É direito dele ser candidato a governador? É. Ninguém pode negar. Jovem, 39 anos, está aí, tem um partido, tem possibilidade de se eleger, mas não dá para ser empresário. Ele vai ter que interromper a posição dele de empresário. Se fizer um arranjo, uma mudança de contrato social, ele sair da empresa, é arranjo. É arranjo. Não dá para ser. Da partir de agora, não vai dar para combinar as duas coisas. E tem uma outra coisa. É preciso ver agora qual é o comportamento do eleitor, como o eleitor analisa isso. A gente pode ter como a resposta as eleições, mas as quales também poderão revelar como isso foi recebido pela população. Olha, o Roberto Cidade tem outra coisa, ele é o herdeiro do espólio do Wilson Lima. Ele é a continuação do governo Wilson Lima. É preciso avaliar o governo, pelo que eu vi nas pesquisas, o Wilson Lima, embora tenha feito muito esforço, não conseguiu sair, não está saindo do governo bem avaliado. O Roberto Cidade, quando você está na cadeira de governador, ele é a continuidade do Wilson Lima. Isso o eleitor também vai ficar atento. Isso ele falou ontem na coletiva de imprensa, logo depois da posse dele na Assembleia Legislativa do Estado, que fará um governo de transição. Aliás, a entrevista do Roberto Cidade foi muito interessante, porque a maioria das perguntas foi no sentido de ouvir dele a candidatura de candidato a governador. E ele falou sempre... Todos os momentos saiu pela tangente. Exatamente. Como o Davi aqui comigo, quando estava em campanha pela prefeitura, eu perguntei, mas é um trampolim para ser governador? Não, isso não é momento agora e tal. Estava claro lá na cara dele que ele era candidato a prefeito lá, a prefeito e governador ao mesmo tempo. Ontem, quando insistentemente, eu sei que os repórteres insistiram nessa pergunta, o senhor é candidato depois lá na frente a governador? Não, eu preciso cuidar da governabilidade, como se o Estado estivesse ingovernável. Não está, o Estado está governado. Pelo contrário. Não tem nenhuma crise de governabilidade. Pelo contrário, tem um alinhamento muito grande entre os poderes. Uma característica do governo Wilson foi essa, de ter harmonia plena com os poderes. Com a Assembleia, com o Legislativo, com o TCE, com o Ministério Público. Newton, o que falta a gente comentar aí para a gente... Só aguardar os desdobramentos, a gente vai se debruçar hoje nesse primeiro dia útil após essa reviravolta. Para mim, o jogo começou do zero novamente, é refazer e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Obrigado, prazer te ver aqui novamente. Prazer, espero que tenha uma renúncia a cada semana para eu poder te ver aqui no estúdio. Estou mais bonito, né? Eu acho. Perdeu uns quilinhos, né? É uma dieta rigorosa lá? Sem cerveja. Sem cerveja, é? Ok. Muita água agora. Que bom, rapaz. Que bom. Newton, um abraço para você. Rapaz, falando o Cabo Daciolo apareceu como agora candidato a presidente da República. Era candidato ao Senado pelo Amazonas, já boiou agora lá no Rio como candidato a presidente. Então, acho que ele estava aplicando uma fake news aqui pra gente, porque quando eu vi a candidatura dele à presidência da República, a matéria que sugeria é: Amazonas será candidato à presidência da República, porque se ele se candidataria a Senado pelo Amazonas, ele estava com domicílio eleitoral no Amazonas, mas o domicílio eleitoral dele, não sei se não está atualizado, eu entrei no sistema
do Tribunal Superior Eleitoral, ele ainda está afiliado em Ariquemes, Rondônia. Ah, é filiado por lá, é? E o domicílio eleitoral dele é lá? Interessante. Acho que ele tentou por lá também, viu? Foi lá, sondou, não é aqui, vou pro preciso Amazonas. ver como fechou também. Essa é uma informação da sexta-feira. Nilton, vamos ficar atento nesses acontecimentos aí. Se tiver alguma novidade, tu me liga, né? Ok. Tá bom, nós vamos fazer um intervalo rápido aqui, volto daqui a pouco. Até já. Nesta manhã, segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, vamos chamar o plantão? É o plantão do final de semana com quem foi? A Sara? A Sara estava de plantão nesse final de semana, ela vai falar aí da renúncia do governador e do vice, que aconteceu na noite de sábado, os estragos da chuva, mais uma chuva torrencial, uma chuva poderosa no sábado em Manaus, alagando pontos importantes da cidade, avenidas e os igarapés, fazendo desmoronamentos e colocando essa população que mora na periferia aí em risco. Vamos lá, Sara, como é que foi esse plantão? Com a renúncia de Wilson Lima e o vice Tadeu de Souza, o Amazonas deve passar por uma eleição indireta, seguindo a Constituição do Estado. Com a dinâmica, o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, do partido União Brasil, assume o governo de maneira interina e deve convocar uma nova eleição. Nesse cenário, Cidade é o favorito para vencer. Caso seja eleito, poderá também concorrer ao cargo de governador em outubro nas eleições regulares. A expectativa agora está na reunião extraordinária realizada na sede da ALI na tarde deste domingo. Forte chuva que atingiu o estado acendeu alerta para risco severo. Na capital, o temporal causou estragos em diversos bairros, deixando avenidas e ruas submersas. O volume da água foi tão intenso que invadiu casas e dificultou a circulação de pedestres e veículos. Na Torquato Tapajós, um carro ficou ilhado na pista. Escolas foram usadas como abrigos para as famílias. Em Manacapuru, uma embarcação sem passageiros a bordo naufragou próximo ao porto do município. Ao todo, 16 ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas em Manaus. Uma adolescente de 14 anos foi apreendida pela polícia militar após tentar furtar 13 ovos de Páscoa e 86 barras de chocolate em um shopping da zona leste da cidade. Segundo a denúncia feita à PM, um grupo de 6 mulheres entrou no estabelecimento e começou a agir de forma suspeita. Ao perceberem que haviam sido notadas, abandonaram as sacolas na loja e uma suspeita ainda conseguiu fugir. Quando a polícia chegou até o local, identificou o material com a adolescente, que acabou encaminhada para a sede da DEAI. Amazonas Futebol Clube estreia na Série C. Único clube amazonense no Campeonato Brasileiro, a Onça Pintada enfrentou o Confiança em uma partida realizada em Aracaju, Sergipe, pela rodada de abertura da competição nacional. O confronto marca o segundo encontro entre as equipes na terceira divisão. Boi Garantido lançou na Ilha da Magia o álbum de 2026, intitulado Parintins, o Portal do Encantamento. Ainda no evento, realizado na cidade Garantido, a nova sinhazinha da Fazenda foi anunciada. Raíra Lins, de 24 anos, passa a representar o item oficial na Arena dos Bumbais. Para o Manhã de Notícias, Sara Alencar. Bom, são 8 horas e 21 minutos. Vou chamar agora o Fábio. Fábio Melo estava ontem lá na Assembleia Legislativa, no momento em que foi declarada a vacância do cargo de governador e foi empossado interinamente o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, como o governador que vai tocar o governo até a eleição. Vamos lá, Fábio. A convocação dos deputados em pleno domingo é incomum e se deu após renúncia do governador e do vice. Como presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade é o segundo na lista de sucessão. Ele deixa o cargo e toma posse interinamente
até que a Assembleia realize uma eleição indireta para a escolha do governador tampão, que deve permanecer até janeiro de 2027. Essa eleição indireta deve ser realizada em até 30 dias e vai ser conduzida pelo primeiro vice-presidente da Casa, o deputado estadual Adjunto Afonso, parlamentar de confiança de Roberto Cidade, que já deixou claro na cerimônia de posse que Cidade deve passar de interino a definitivo em breve. Desejar muito êxito ao nosso governador interino, mas breve não será mais interino, com certeza. A deputada Alessandra Campelo, que no fim de semana protagonizou filiação no partido do senador Omar Aziz e aceitou o convite para ser vice na chapa do senador ao governo do Amazonas, é quem vai trabalhar na elaboração das regras para a eleição indireta, que vai eleger o governador tampão. Ela é considerada aliada de primeira ordem de Roberto Cidade. Toma posse agora como interino e eu, como faço parte da CCJ, da mesa diretora, vou também auxiliar o presidente adjunto, junto com a Procuradoria, na elaboração da lei, do edital, enfim, das regras da eleição. Inclusive, a gente já vai discutir sobre isso agora. Mas perguntado por 2 vezes se seria candidato ao governo na eleição indireta, Cidade desconversou. Disse que o momento não é para falar sobre política, mas nos bastidores, a conversa é de que tudo já está alinhado para que ele seja o governador de fato até o final deste mandato, que vai até janeiro de 2027. Não estou falando aqui que vou ser candidato A, B ou C. Eu estou dizendo aqui desta tribuna, para deixar bem claro, que nós vamos cumprir a nossa responsabilidade com o Estado do Amazonas. E nós estamos aqui para cumprir uma missão, que é governar o Estado do Amazonas e pensar em projetos futuros. E concluir esse governo, se for da vontade de Deus, se eu tiver a honra, né, de continuar como governador, fazer um grande trabalho. A vida, quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que deixar a nossa marca, a gente tem que trabalhar com responsabilidade, e é dessa forma que eu vou seguir. Roberto Cidade tem 39 anos, é empresário e está no seu 3º mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Algo inédito, e agora tem essa tarefa de ser governador interino do Amazonas. Bom, o governo está estudando zerar impostos sobre querosene de aviação para baratear as passagens aéreas. O novo ministro de Portos e Aeroportos, Tomé França, afirmou que o governo estuda zerar os impostos federais, PIS e COFINS, sobre o querosene de aviação como parte de um pacote de medidas para conter o avanço no preço das passagens aéreas. Como informou a imprensa, os preços das passagens podem subir até 20% com a alta do querosene de aviação, segundo especialistas. Na última semana, o Ministério dos Portos e Aeroportos apresentou ao Ministério da Fazenda um pacote de medidas para tentar evitar essa alta dos preços. As propostas incluem ações emergenciais voltadas para o setor de aviação. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouquinho. Até já. Agora são 8h28, de volta com o Manhã de Notícias. Marcos Pontes está na linha com a informação ao vivo. Fala, Pontes. Ronaldo, olha, as inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Amazonas terminam hoje às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde. Ao todo, são mais de 40 vagas para candidatos de níveis médio e superior, com salários iniciais de R$ 4.300 até R$ 6.390. As inscrições devem ser feitas pelo sistema PS Concursos. A taxa é de R$ 130 para nível médio, R$ 150 para nível superior. As vagas são para atuação aqui na cidade de Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá e Itacoatiara. O interessado deve buscar esse site www.copec.fan.edu.br para fazer a sua matrícula. O boleto deve ser pago ainda nesta segunda-feira. Ronaldo, agora vamos falar de uma carreta que tombou no fim de semana. Inclusive um vídeo está circulando nas redes sociais mostrando que lá no distrito de Santo Antônio do Matupi, no sul do Amazonas, uma carreta com vários bois tombou no sábado, na BR-230, Transamazônica. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 5, do lado da Balsa de Humaitá, no sentido distrito
Matupi, na altura do quilômetro 180. Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, a carreta que transportava gado tombou devido à forte chuva que atingia a região. A pista escorregadia fez com que os pneus do veículo perdessem a aderência, ocasionando esse tombamento. Infelizmente, vários animais morreram, outros ficaram feridos, mas o motorista saiu ileso do acidente, apenas danos materiais também com o veículo e a perda de várias cabeças de gado. Repito, isso aconteceu no fim de semana, lá na Transamazônica, perto de Humaitá, durante uma forte chuva que acontecia na região. Ronaldo Tiradentes. São 8 horas e 31 minutos, agora é o Charles Fernandes que está na linha. Fala, Charles. Pois não, Ronaldo Tiradentes. Ronaldo, homicídio confirmado no município de Fonte Boa, interior do Amazonas. Vítima Carlos Roberto Bento Araújo, de 38 anos. Ele foi morto a facadas na comunidade Barreirinha de Cima, zona rural da cidade de Fonte Boa. O homicídio foi praticado por um homem que estaria ingerindo bebida alcoólica juntamente com a vítima. Após uma agressão, esse homem acabou desferindo 2 facadas no tórax e também na região da virilha esquerda da vítima, que acabou não resistindo. O caso sendo acompanhado pelas autoridades locais do município de Fonte Boa. Para quem é concurseiro, Ronaldo, nós temos aqui a informação de que hoje terminam as inscrições para o concurso da UFAM com salários de até R$6 mil. E nesta segunda-feira encerra então esse concurso. Ao todo são oferecidas mais de 40 vagas com salários iniciais de R$ 4.356 a R$ 6.390. Ronaldo, há poucos instantes nós estamos aqui na região oeste da cidade de Manaus, na feira do bairro Santo Antônio. Há poucos instantes teve um indivíduo aqui que fez cavalo de pau num veículo modelo Fiat Mobi, cor branco. E esse indivíduo, ele passou em alta velocidade aqui fazendo cavalo de pau dentro da feira do bairro Santo Antônio. Atenção, autoridades locais, autoridades de trânsito, está circulando aqui pela região da zona oeste da cidade. Ele foi em direção à Avenida Brasil. Quem tiver aí qualquer orientação, ele também passou direto para o bairro da Glória, né? Então ele está oferecendo perigo, tanto para quem pedestre, como também para outros motoristas. Então, é só orientar aí as autoridades, polícia militar, que estiver no patrulhamento aqui da região, para abordar esse indivíduo que está num veículo modelo Fiat Mobi, cor branco. Ronaldo. Mas o cara amanhece essa segunda-feira, numa hora dessa, 8h30 da manhã, dando cavalo de pau num Fiat Mobi. Vou te falar um negócio, hein? São 8 horas e 33 minutos. Matéria 8. Os serviços bancários chegam aos moradores do interior do Amazonas por meio de uma parceria entre a Caixa e o INSS. No coração da Amazônia, o caminho para a cidadania não é feito de asfalto, mas de água. O que antes exigia horas ou até dias de viagem até a capital, agora chega na porta de casa. A parceria entre a Caixa Econômica Federal e o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, completa 1 ano, levando dignidade para quem vive na beira do rio. É um mutirão flutuante. Só o barco Chico Mendes, no Amazonas, e o Ilha de Marajó, no Pará, já somam mais de 200 mil atendimentos. Com isso, os serviços chegam diretamente às comunidades ribeirinhas, reduzindo a necessidade de longos trajetos e garantindo atendimento mais próximo, humanizado e eficiente. Para a superintendente de rede da Caixa no Amazonas, Jorineide Freitas, a atuação integrada tem gerado impactos concretos na vida da população. O principal objetivo da parceria entre a Caixa e o Instituto Nacional de Seguro Social é levar atendimento bancário, previdenciário e social diretamente às comunidades ribeirinhas da região norte, ampliando o acesso da população a direitos essenciais e promovendo inclusão social, cidadania e dignidade, especialmente em localidades afastadas dos centros urbanos. Além da oportunidade de serviços previdenciários, as agências Barco da Caixa oferecem atendimentos bancários e sociais, como abertura de contas, atualização cadastral, desbloqueio e entrega de cartões,
orientações financeiras e acesso a programas do governo federal. Atualmente, os estados do Amazonas e do Pará concentram a oferta integrada dos serviços da Caixa e do INSS. O serviço é completo. O ribeirinho entra com pedido e muitas vezes sai com benefício concedido antes mesmo de o barco partir. Além da aposentadoria, tem serviço de banco, abertura de conta, desbloqueio de cartões e acesso a programas sociais. São 8 horas e 35 minutos. E o Marcos Santos, vamos chamar o Marcos Santos? Hã? Ainda? Então vamos ao intervalo. Daqui a pouco o Marcos Santos fala aqui no programa. Até já. Bom, são 8 horas e 40 minutos, de volta aqui com o Manhã de Notícias. O Marcos Santos estava esperando, já está na... Vamos lá, Marcos, tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Tem uma comparação antiga que ajuda a entender o momento da política no Amazonas. Aquela história de misturar porco-espinho com cobra d'água para ver se sai arame farpado. Pois é exatamente isso que pode acontecer agora. Wilson Lima e Tadeu de Souza renunciaram aos cargos de governador e vice. Com isso, abriram caminho para Roberto Cidade assumir o governo e, mais importante, disputar a reeleição já na cadeira. No fundo, esse desenho sempre esteve posto. O que faltava era resolver o último ponto de resistência, que era a permanência de Tadeu no cargo. Resolvido isso, o tabuleiro virou. Agora começou uma nova fase. Em até 30 dias, a Assembleia Legislativa realiza a eleição indireta para governador. E esse é um ambiente que Roberto Cidade conhece bem, domina, tem trânsito, articulação e capacidade de negociação. É dele. Mas o jogo não se resume a isso. Até 16 de agosto, quando as chapas precisam estar fechadas e entregues à Justiça Eleitoral, muita coisa ainda pode mudar, inclusive alianças que hoje parecem improváveis. Fusão de candidaturas não está descartada, porque as máquinas vão trabalhar pesado. Renato Júnior, que assumiu a prefeitura após a saída de Davi Almeida, já mostrou força ao montar as chapas do Avante para deputado federal e estadual. Organizou o time e entrou no jogo com estratégia. O fato é que o ambiente ficou mais duro. A disputa vai ser intensa, com estrutura, articulação e muita pressão. Aquele arame farpado da analogia pode até aparecer e pode vir eletrificado. A política continua sendo o que sempre foi. Como dizia Tancredo Neves, em política só não vale perder. E tem aquela frase conhecida, atribuída a Winston Churchill, Walter Benjamin ou até Hermann Göring, dizendo: a história é escrita pelos vencedores. O cenário está aberto, o jogo começou de verdade e essa eleição promete. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Charles Fernandes está na linha com informação ao vivo. Fala, Charles. Pois não, Ronaldo Tiradentes. Ronaldo, trazendo informações ainda da área policial. Um homem de 35 anos foi preso pelos policiais da Rocan, suspeito de tráfico de drogas e também de armazenar armas dentro da própria residência. Quem nos acompanha pela TV e pela internet está vendo as imagens da apreensão das armas e também de uma motocicleta utilizada pelo suspeito. A polícia chegou ao local após receber uma mensagem via aplicativo. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito uma porção de maconha e também dinheiro. Em um imóvel abandonado nas proximidades, foram apreendidas 2 armas de fogo, além de mais entorpecentes e quantias em espécie. Entre os materiais apreendidos, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 32, uma munição intacta, tablete
de aproximadamente 1 quilo de cocaína, várias porções de substâncias entorpecentes e também cerca de R$600 em espécie. Uma porção de maconha, uma maquineta de cartão e uma motocicleta que foi apreendida também durante essa ação policial. Ocorrência encaminhada ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Também informar, Ronaldo, que uma tentativa de assalto terminou nos bandidos presos, detidos pela população até a chegada da polícia. Esses bandidos só não morreram porque a polícia chegou e os prendeu. Dois homens que estavam assaltando na zona leste da cidade de Manaus acabaram sendo rendidos pela população após cometerem alguns assaltos na região, inclusive a motocicleta que eles estavam utilizando para praticar os arrastões também foi apreendida, né, durante essa ação policial, e os dois acabaram indo parar na delegacia, muito machucados, é claro, porque a população não aliviou. Eles receberam atendimento médico, logo em seguida foram direto para a cadeia. Ronaldo. O Irã lançou novos ataques contra Israel e os países do Golfo nesta segunda-feira e emitiu uma advertência sobre represálias devastadoras caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpra a ameaça de destruir instalações civis. Ele deu, Trump, prazo até terça-feira, amanhã, para as forças iranianas reabrirem o nevrálgico canal de Hormuz, cujo bloqueio abala a economia mundial desde que os combates começaram há mais de um mês. Nesta segunda, o Kuwait anunciou que foi alvo de ataques com mísseis e drones que deixaram 6 feridos. E os Emirados Árabes relataram um ferido na queda de destroços de drones interceptados pela defesa antiaérea. No domingo, um míssil atingiu Haifa, no norte israelense, deixando 2 mortos sob os escombros de um prédio. Outras 2 pessoas seguem desaparecidas. Estão observando aí que é ameaça de lá e ameaça de cá. O Donald Trump disse que vai atingir as pontes, atingir as instalações de usinas fornecedoras de energia elétrica, vai instalar o caos lá no Irã. Aí o Irã responde com represálias devastadoras. Os adjetivos que eles usam são nesse nível aí, são extremamente graves. Vamos ver se vão cumprir essas ameaças. São 8h49. Vamos chamar o Fábio Melo. Fábio Melo, lá do portal Fatos Marcantes, que traz informações para o programa. Alô, Fábio. Bom dia, Ronaldo, e a todos que acompanham o Manhã de Notícias. O feriado da Semana Santa foi muito agitado na política do Amazonas. Preparei um resumo com as movimentações que chamaram a atenção aqui no site. Começo com a pernada do Coronel Menezes em Wilson Lima. Wilson, que é presidente estadual do União Brasil, chegou a anunciar Menezes como pré-candidato na Federação União Progressistas ao cargo de deputado federal. Também estão nessa chapa Coronel Menezes, que não pôde estar aqui, está no compromisso de família. Nesse caso, entenda-se por família, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, que assinou a filiação de Menezes no Avante para concorrer ao cargo de deputado federal. Esse gesto foi encarado pelo até então governador do Amazonas como ato de traição, mas também de alívio, segundo ele, porque agora Menezes, que tem um histórico de polêmicas, vai receber a atenção de outro partido. E a pré-candidata ao governo do Amazonas, Maria do Carmo Cefaí, começou a fazer enquete no perfil nas mídias sociais dela, colocando o possível vice, o vereador Sargento Salazar, e deixou preocupado o presidente da sigla, Alfredo Nascimento, que está apostando na candidatura de Salazar a deputado federal pelo PL, dessa forma ajudando na eleição dele próprio, Alfredo Nascimento, por meio de uma manobra que utiliza o chamado quociente eleitoral. De forma simples, Salazar, sendo fenômeno de votos, ajudaria a eleger Alfredo. Mas se ele concorrer como vice de Maria do Carmo, os planos de Alfredo caem por terra. Vamos aguardar. Já o pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz, também teve um fim de semana de anúncios de novas filiações, entre os que chamaram a atenção de 2 mulheres. Uma para concorrer como vice na chapa, para o governo do Amazonas, a deputada estadual Alessandra Campelo, alguém que tem um trabalho sólido nas defesas, ou melhor, na defesa das mulheres, e de uma estreante, a influenciadora digital Eliana Franco, conhecida pelos vídeos degustando pratos regionais sem aliviar a mão na pimenta. Chama, pai!
Já Davi Almeida, ex-prefeito de Manaus, cumpre agenda intensa nos municípios da região metropolitana. Ele esteve em Iranduba e também em Presidente Figueiredo, caminhando e conversando com a população. Ele ainda não deu detalhes, não deu sinais de confirmação de vice na chapa, e a gente segue aguardando. Mas o fato político que deixou muitos de queixo caído foi a renúncia do governador e do vice Tadeu de Souza, a 1 hora do prazo exigido pela Justiça Eleitoral para concorrer ao novo cargo eletivo. Primeiro, pela convicção com a qual o governador vinha tratando o assunto nas coletivas, insistindo que permaneceria no cargo até o final para continuar investindo na saúde do Estado. É uma decisão que não tem a ver com coragem, ela tem a ver com responsabilidade, com continuidade. E eu decido continuar a obra que foi iniciada nesse governo. Ficarei até o final do meu mandato, ficarei até o dia 5 de janeiro de 2027. Estou deixando o cargo de governador do Amazonas. Sempre disse que cumpriria meu mandato até o fim. E disse isso porque era de verdade o que eu acreditava naquele momento. Mas governar também exige coragem para tomar decisões difíceis, principalmente quando o cenário muda e o interesse do Estado precisa vir em primeiro lugar. Hoje eu entendo que posso contribuir ainda mais com o Amazonas em uma nova frente. Não é sobre sair de um compromisso, é sobre fazer o que precisa ser feito. Inclusive, aquele anúncio da semana passada sobre o vereador Rodrigo Sá concorrer para o Senado no lugar de Wilson Lima, desconsiderar. Todos aqueles anúncios precisam ser reavaliados a partir de agora. Tem muitos outros impactos dessa decisão. Inclusive, o comando do governo do Amazonas, aqui do Estado, que passa para o deputado estadual Roberto Cidade. Ele pode deixar de concorrer ao cargo de deputado federal, como estava sendo previsto, e, em tese, disputar a reeleição para o governo do Amazonas, já que agora ele assume o governo interinamente. Em paralelo, a Assembleia prepara uma eleição indireta que deve confirmar Cidade no cargo de governador. Essa eleição indireta deve ocorrer no prazo de 30 dias. Portanto, não se surpreenda se tudo que eu falei até agora mudar novamente. Informações atualizadas lá no portal Fatos Marcantes. É isso por hoje. Bom dia para você. Até amanhã. Vamos fazer um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. São 8 horas e 57 minutos. O Marcos Pontes está na linha e traz informação ao vivo. Fala, Pontes. Vamos lá, Ronaldo, para falar do futebol no fim de semana, os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, começou no sábado, São Paulo venceu o Cruzeiro por 4-1, Cruzeiro continua em crise, Curitiba 1, Fluminense 1, Vasco 1, Botafogo 2, foram jogos de sábado. Agora vamos para os jogos de domingo, Chapecoense 1, Vitória 1, Flamengo 3, Santos 1, Atlético Mineiro 2, Clube Atlético Paranaense 1. Corinthians perdeu em casa para o Internacional 1-0 na Neoquímica. Esse jogo, essa derrota, custou o cargo do Dorival Júnior, que foi demitido logo após a partida. O Diniz, Fernando Diniz, e o Tite são os mais cotados para assumir essa vaga. O Bahia perdeu em casa para o Palmeiras 2-1. Mirassol perdeu de novo, desta vez para o Bragantino em casa 1-0. E o Grêmio empatou com o Remo em casa 0-0. Com esses resultados, a classificação está assim. Palmeiras lidera com 25 pontos, seguido do São Paulo em segundo com 20. Terceiro, Fluminense, 20 pontos. Em quarto, Flamengo, 17 pontos. E em quinto, Bahia, com 17 pontos. Esses clubes, se o campeonato terminasse hoje, estariam na Libertadores da América direto. Os 4 primeiros, o Bahia ia para pré-Libertadores. Na zona de rebaixamento, depois da 10ª rodada, Chapecoense lidera a zona do rebaixamento com 8 pontos, 17º. 18º, Remo, 7 pontos. 19º, Cruzeiro, 7 pontos. Na lanterna, Mirassol, com apenas 6 pontos. Agora falando dos times do Amazonas na Série D, nós tivemos o Manaus vencendo o Gás em casa 1-0. Monte Roraima perdeu em casa para o Nacional. O Nacional saiu de Manaus e venceu por 1-0. E o São Raimundo de Roraima empatou em 0-0 com o Manauara. Já o Amazonas estreou bem na Série C, do Campeonato Brasileiro. Venceu o Confiança por 1-0 e começa uma largada importante
para a Série C de 2026, quem sabe para chegar na Série B de novo. Boa sorte aos nossos times que começaram agora na Série D e na Série C. Ronaldo Tiradentes. O patrimônio imobiliário do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e de sua esposa, a advogada Viviane Barça de Moraes, cresceu 266% desde que ele ingressou na corte em março de 2017. Segundo o levantamento realizado pelo jornal Estado de São Paulo, o casal possui 17 imóveis avaliados em 31 milhões e meio de reais. Apenas nos últimos 5 anos, Moraes e Viviane, que são casados em comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos na constância do casamento são dos dois. Eles gastaram 23 milhões e 400 mil reais na bufunfa. Dinheiro vivo, assim, uma nota uma em cima da outra, Josinaldo, uma nota de 100, uma em cima da outra. Comprando imóveis lá em Brasília e em São Paulo. Os registros em cartório apontam que todos os pagamentos foram em cash, em espécie. Uma notinha em cima da outra, assim, na bufunfa, como eu disse agora, viu, Josinaldo? Você vê que a mulher se tornou, da noite para o dia, a melhor advogada do Brasil. Bastou o marido assumir um cargo lá no Supremo Tribunal Federal para que ela se revelasse como a grande jurista, a grande advogada que é. Sendo procurada por empresários de norte a sul do Brasil, porque ela passou a ser a grande solução para casos difíceis. O talento advocatício dela, o talento intelectual, a competência, de repente, na proporção que o marido foi subindo de cargo, passou a acumular o TSE e o poder aumentou ainda mais dela, né? A cultura jurídica dela aumentou mais. São 9h01. O Porto de Manaus registra uma subida de 5 centímetros no nível do Rio Negro. A cota do Rio Negro hoje é de 25 metros e 50 centímetros, 25,5. Não, tá errado. Precisa atualizar isso aqui. Deixa eu me atualizar, desculpe, hein? Não é exatamente isso, não. Está na tela aqui. Encheu 5 centímetros e a cota é de 25 metros e 71. Está chegando nos 26 metros. Está devagarzinho, mas está indo, 25 e 71. O rio Amazonas, lá em Itacoatiara, está com 12 metros e 7 centímetros hoje, 12 e 7. Em contrapartida, lá no Alto Solimões o rio está descendo, né? Vamos ver quantos centímetros desceu. Hoje secou 2 centímetros e está com 11 metros e 1 centímetro. 11 e 1. A obra de contenção de áreas de terra vai garantir a segurança de motoristas e pedestres na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, ali na zona Centro-Sul. A doméstica Luziane Ferreira passa todos os dias pelo trecho viário da Avenida Mário Ipiranga, no Parque 10, que está com intervenção de obras para contenção de erosões das encostas que ofereciam perigo ao trânsito. Tem que ir pela pista. É perigoso? Demais. Você pode ser atropelado. A gestão pública municipal informou que a obra vai garantir a estabilidade das encostas e, consequentemente, a segurança de quem utiliza a Avenida Mário Ipiranga diariamente. A cozinheira Néia Ferreira, que também passa pela região todos os dias para ir ao trabalho, disse que, apesar do transtorno, a obra é necessária. Está melhorando agora, porque eles vão ajeitar e a gente vai lá por cima ali, ó. Vai melhorar mais. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a obra de contenção dos taludes no bairro Parque 10 de Novembro está orçada em mais de 3 milhões de reais e tem previsão de ser concluída em 90 dias. Bom, minha gente, estou chegando aqui ao final do Manhã de Notícias desta segunda-feira. Voltamos amanhã a partir das 7h30. Tenham todos um bom dia e até lá.